esse foi um dos momentos que eu senti ali que deu uma fraquejada no espírito da banda, como família. Daniel Ferro, que legal falar com você. Estou muito feliz de poder conversar e falar sobre o doc dos Raimundos, da banda Raimundos. Como é que você decide contar a história? Você encontrou alguém para poder falar antes de começar as filmagens? Não, na verdade, eu acho que eu carrego essa pulga atrás da orelha com esse mistério do porquê que o Rodolfo saiu da banda. Ele saiu abruptamente em 2001 e sai no noticiário da época que ele se converteu ao evangélico, né? Ficou evangélico e aí saiu da banda. Só que essas peças nunca se encaixaram para mim. Eu sempre achei muito frágil essa explicação, né? E aí ficou uma lacuna, né? Eu nunca encontrei ninguém que falasse acho que completasse, vamos dizer assim, esse buraco no meu coração, né? E aí, em 2007, quando eu começo a trabalhar com audiovisual, gravando bandas, eu gravei o Raimundos em 2008, reconstruindo. Depois, em 2011, eu tive o prazer de gravar com o Rodolfo, completamente fora desse mercado mainstream. Viajei com ele no final de semana, também para o programa Rockstrada que eu tinha no Multishow. E aí eu vi os dois lados, entendeu? E ali começou talvez essa ideia de assim, cara, talvez eu possa contar essa história de uma vez por todas. Só que era um tabu, né? Você falar para qualquer um dos lados que eu ia contar essa história e envolver todo mundo era um grande tabu porque eles não se falavam. Aí na pandemia, ali no primeiro ano da pandemia, 2020, sai a notícia que o Rodolfo e o Digão voltam a se falar, eles se perdoam. E eu literalmente tive uma noite de insônia depois de ouvir isso. Eu falei, cara, eu preciso entrar em contato com eles. Aí eu meio que escrevi o roteiro de uma noite, virando noite mesmo, e eu falei pra minha mulher, olha, eu vou entrar em contato com eles amanhã pra gente contar essa história. Eu entrei em contato com o Digão, entrei em contato com o Rodolfo. Falei, gente, vamos contar essa história? E eles falaram, beleza, vamos. E aí foi a deixa. Só que eu não imaginava que seria um longo trajeto, porque embora a gente tivesse o Rodolfo e o Digão voltando a se falar, as outras partes ainda não estavam muito bem resolvidas. Então foi um processo trazer todos pro mesmo barco pra gente poder contar essa história. Você pensou num sexto episódio com os três se reencontrando e lavando roupa suja ou não? Olha, é uma boa pergunta também, porque ao longo do processo eu sempre fiquei perguntando como é que vai terminar essa série, né? Só que eu acho que ao longo do processo isso foi naturalmente se decantando, porque eu acho que o grande trunfo do documentário, e eu já vi algumas críticas falando positivamente sobre isso, ele não tenta manipular a verdade em nenhum momento, eu não tento aparar as arestas, eu não tento mostrar que a vida tem um lado bonito, às vezes eu deixo do jeito que é bem duro mesmo. E aí, quando você está falando de uma relação de 4 pessoas, 4 irmãos, né, que cresceram, atingiram o objetivo, e esses 4 se separaram, alguns, né, no caso do Caniço, que aconteceu, né, a tragédia, que foi perder ele, e a gente vê que é definitivo, às vezes, esses caminhos, né, esse perdão tardio. A gente está falando sobre tudo isso. Então, eu não quis manipular, eu não quis tentar forçar uma barra. Vamos encontrar, os 4. Num roteiro original que eu fiz em 2022, ainda quando eu não tinha gravado, eu sonhava em botar os 4 numa sala, eles fecham a porta, eles contam 1, 2, 3, 4 e começa, e a gente não ouve o que eles estão... E acaba assim, uma maneira poética de dizer, o futuro está aberto. Só que com a perda do Caniço, realmente fica faltando alguma coisa, e eu vi que o mais natural seria mostrar a realidade deles. Então, se você for olhar, quem for assistir o documentário ou quem já viu, a primeira cena do documentário é exatamente como termina, né? Eu não vou que o pessoal assista, mas é a mesma cena. O documentário começa no lugar e termina no mesmo lugar. Então, assim, é a verdade, é a realidade. Então, assim, é uma realidade que, quando a ficha cai, você vê que realmente é uma história muito difícil, muito dura, e a gente deixa em aberto, assim, eu torço como eu sou um grande fã do Raimundos, eu torço para que as coisas se resolvam e que a gente tenha novos capítulos acontecendo, quem sabe, mas nesse momento a série está encerrada, assim. Olha, Daniel, eu agradeço muito a você, muitíssimo obrigado. Aliás, 2 coisas, eu quero que você tenha muito trabalho, que você faça novos documentários com novas bandas para contar mais histórias da maneira bacana como você conta, é uma delícia a maneira como você dirige. E eu quero te agradecer também pessoalmente aqui, porque eu estava em casa, estava acabando o último episódio já do documentário, e eu falei, vou mandar uma mensagem pro Daniel, vou ver se ele responde, para ele conversar com a gente, contar um pouquinho dessas histórias. E na hora você me respondeu, foi muito bacana, eu falei, que bacana, que legal poder conversar com o Daniel, para ele contar um pouco dos bastidores e as curiosidades. Muito obrigado, viu?
Márcio, o prazer é meu. Eu sou jornalista, então eu sei o trabalho árduo que vocês têm. Eu dou muito valor. Então, assim, eu simplesmente só retribuo todo tipo de contato, porque eu, do lado de cá, eu também contato as pessoas. E é aquela coisa, né? Você trate os outros do jeito que você quer ser tratado, né? Então, Márcio, obrigado pelo espaço. Eu desejo sucesso a vocês também. E é isso, conte com a gente aí. Vamos que vamos. Eu sonhei com algo, eu vivi esse sonho. E cheguei lá e não era nada disso, cara. Tipo, virou um pesadelo.